Fala, Fogão! Fim da 22ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nova derrota, dessa vez 2-1 para a equipe do Fortaleza. Nas últimas 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo acumula 4 derrotas e 2 empates. Se antes a gente quase não via a equipe do Botafogo perder, empatava muito, é verdade, mas pouco perdia, agora a gente não consegue sequer conquistar aquele empate. Aquele empate que poderia ajudar o Botafogo a continuar somando pontos. O que acontece agora, nesse momento, é uma repetição de tudo aquilo, ou praticamente tudo aquilo, que a gente viu no ano de 2014, ano em que o Botafogo caiu para a 2ª divisão e vivia um verdadeiro caos, tanto dentro quanto fora de campo. A única diferença daquele ano, sendo muito honesto, é que dessa vez os salários estão em dia por vias judiciais. Não fosse isso, a gente estaria repetindo o mesmo filme. São 25 contratações nessa temporada, foram 24 em 2014. São 6 anos de mais Botafogo à frente do clube, eram 6 anos de Maurício Assunção à frente do clube. São dívidas e mais dívidas que causam penhoras no Botafogo, e a mesma coisa a gente via acontecer já no ano de 2014. O roteiro é muito parecido, e dentro de campo também é, porque a gente se tornou um time que consegue fazer um jogo equilibrado até certo ponto do jogo, mas se toma o gol, desequilibra emocionalmente de tal forma que não consegue mais voltar para a partida. No jogo de hoje, o segundo gol do Fortaleza foi aquele típico gol de pelada, onde todo mundo já tá cansado, tá doido para ir pro churrasco e beber cerveja. A maneira como o time do Fortaleza entrou na defesa do Botafogo nesse segundo gol é típica de um time que já tá entregue emocionalmente, que vai pro ataque de qualquer maneira, no desespero, tentando alguma coisa e deixa lá atrás totalmente desprotegido. O Botafogo, quando toma um gol hoje, vira um verdadeiro bando em campo. A gente até consegue ver alguma organização tática durante boa parte da partida, mas basta a equipe adversária aumentar a temperatura um pouquinho que seja, que o nosso time perde completamente a confiança. E o que falar, por exemplo, quando o Botafogo tem a posse da bola? É um time que fica com a bola, toca de um lado para o outro, chega em certo ponto ali do campo da defesa adversária e não consegue avançar. Não avança porque não se movimenta nem faz as infiltrações. Algo que o Emiliano Dias, na beira do gramado, ficou constantemente pedindo durante o primeiro tempo. O Botafogo tinha a posse, trabalhava ela, não conseguia fazer nada, voltava tudo. Ou seja, a gente já viu esse filme antes. A gente viu em 2018, a gente viu em 2019 e a gente vê mais uma vez em 2020. Quantos gols o Botafogo fez nessa temporada? No Campeonato Brasileiro, a média é de 1 gol por partida. Nós não sabemos fazer gol. E uma equipe que não sabe fazer gol tá fadada a cair para a 2ª divisão. Não adianta você ter uma defesa que até antes dessa rodada era a 6ª melhor defesa do campeonato. Se lá na frente, onde você tem que fazer as jogadas, construir, para poder definir e balançar as redes do adversário, você não consegue criar absolutamente nada. Para uma equipe que quer sair da zona do rebaixamento, o Botafogo pouco agride os seus adversários. No primeiro tempo dessa partida contra o Fortaleza, foram 3 bons lances do Botafogo contra 2 bons lances do Fortaleza. Pelo lado da equipe cearense, um chute cruzado de fora da área, que o Cavalieri afastou para o lado, e também aquela jogada em que o Romarinho teve tudo para fazer o gol, mas ainda bem chutou errado, e o Botafogo conseguiu afastar. Já pelo lado do Botafogo, a gente teve uma boa chegada com o Calu, chegando na linha de fundo e cruzando essa bola aqui para o meio da área, passou por toda a extensão sem que ninguém chegasse nela, só o Babi inclusive estava ali, mas estava mal posicionado nesse momento. Teve a falta com o Honda, em que o goleiro do Fortaleza precisou fazer uma grande defesa, e aquela grande defesa que ele fez também, no fim do primeiro tempo, numa jogada envolvendo o Calu e o Caio Alexandre. Só isso, o Botafogo não conseguiu fazer mais do que isso na primeira etapa. Lembrando, o Botafogo era a equipe que precisava da vitória a qualquer custo. Teve sim a posse da bola, trabalhou essa bola no campo de ataque, mas daquela maneira, conforme eu disse. Trabalha de um lado para o outro, chega em certo ponto, tá fechado. Volta tudo. A gente viu isso em 2018 no time do Zé Ricardo, por exemplo. A gente viu isso em 2019 no time do Barroca. Viu isso no time do Valentim. E viu isso também nessa temporada. Essa é uma tônica do time do Botafogo há muito tempo. O problema não é só dessa temporada. O time do Botafogo não sabe fazer gol, e você pode perguntar isso para qualquer torcedor do Botafogo. Há quantos e quantos anos a gente não vê uma equipe do Botafogo que sabe agredir os seus adversários? Muito tempo. A última vez, em 2013.
a última vez que a gente viu um time do Botafogo capaz de agredir as equipes adversárias e balançar as redes de forma mais frequente foi em 2013. O Botafogo não consegue ser uma equipe que cria oportunidades e define bem as suas jogadas. Não é à toa que a gente tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. O pior ataque do Campeonato Brasileiro. A pior campanha como mandante. A gente não consegue simplesmente entrar dentro do jogo, fazer um bom jogo e ganhar a partida. O Botafogo simplesmente não gosta de vencer. Porque mesmo nos jogos em que a gente viu o Botafogo agredir o adversário, chegar com condições de fazer o gol, a gente desperdiçava as oportunidades. Quantas foram as partidas que o Botafogo chegou em condições de marcar e não caprichava na definição? Foram várias. Não foram poucas, não, foram várias. Em algumas ocasiões, é verdade, o Botafogo tem todo o direito de reclamar da arbitragem. Mas não dá pra gente falar que o Botafogo tá nessa situação por conta de arbitragem. A gente está nessa situação por culpa nossa. O Botafogo, através de um péssimo planejamento de elenco, péssimo planejamento de futebol. É só a gente pegar aqui que alguns jogadores que foram contratados sequer são utilizados. É o caso do Cascardo, por exemplo, lateral direito que foi contratado e nunca pisou dentro do gramado. Ou então o caso do Kelvin, que o Ricardo Rotenberg disse que podia trazer, porque se desse errado, custou mais barato do que o Fernando. Quando a gente tem dirigentes que montam a equipe do Botafogo dessa maneira, como se estivessem brincando de futebol manager, não tem como dar outro resultado que não seja esse caos que a gente está vendo no Botafogo. Então quando você pega tudo isso e você vai para o jogo, o que acontece é o que a gente viu mais uma vez no jogo de hoje. Um jogo onde a equipe do Fortaleza não precisou jogar tanta bola assim. Não dá pra gente falar que o time do Fortaleza fez uma partidaça. O time do Fortaleza fez o jogo dele, deixando o tempo passar, de vez em quando tentando agredir o Botafogo, e no segundo tempo, à medida que o time do Botafogo vai ficando nervoso, claramente isso vai acontecendo, a equipe do Fortaleza, através do Chamusca, que enxergou muito bem o que estava acontecendo na partida, começa a modificar as suas peças para poder ameaçar o nosso gol. E assim que ele faz algumas mexidas, o time do Fortaleza consegue abrir o placar, sem fazer tanto esforço assim. O jogador do Fortaleza foi passando ali como bem quis. Tinha o Benevenuto, tinha o Marcinho já nessa ocasião, e ele foi passando, trombando, passando, levando, e consegue chegar na cara do Cavalieri. No segundo gol, gol de fim de pelada, conforme eu falei, com os jogadores já querendo ir pro churrasco, beber a cerveja. Essa é a grande realidade. A gente até fez um gol com o Varley, mas já na base do abafa, sem tática, sem estratégia, sem nada. Um time que vai só na base da emoção, tentando ali fazer alguma coisa no desespero. E quando você é um time que precisa do desespero para tentar agredir o seu adversário, obviamente, isso não pode funcionar. O time do Fortaleza está de parabéns por ter feito um jogo seguro, sem sofrer grande ameaça da equipe do Botafogo, porque você não precisa se preocupar tanto assim quando você joga contra o ataque do Botafogo. Essa é a grande realidade dos fatos. Todas as equipes que enfrentam o Botafogo, basta fazer uma partida minimamente estruturada defensivamente que você já tem grande chance de sair com a vitória. O que acontece é, o time vai ficando nervoso, o tempo vai passando, os espaços vão aparecendo porque o Botafogo tenta se lançar para o ataque e quando faz isso, naturalmente, deixa os espaços defensivos. E uma equipe adversária minimamente organizada vai saber explorar esses espaços. A gente já cansou de ver isso acontecer. Quantas e quantas vezes nesse campeonato o Botafogo saiu derrotado por gols sofridos no segundo tempo, justamente quando a pressão vai aumentando porque você não está conseguindo resultado, você se abre, se expõe e a equipe adversária vai lá e aproveita algum espaço que você deixou. Infelizmente, o que a gente vai vendo acontecer é mais do mesmo. Infelizmente, a gente vai vendo o Nazário errar as mesmas coisas sempre. Infelizmente, a gente vai vendo os nossos dois laterais não conseguirem acertar um mísero cruzamento. Infelizmente, a gente vai vendo um lateral, que é o Kevin, que não acerta cruzamento, ser o responsável por bater uma bola parada e cruzar essa bola na área, o que naturalmente não vai funcionar. Infelizmente, a gente vê um time do Botafogo que tenta explorar as jogadas pelos corredores laterais, mas que naturalmente, por não saber caprichar nesse cruzamento, não consegue encontrar o centroavante, que tem 1,91 de altura, caso do Matheus Babi, tem um bom jogo aéreo, mas que não recebe uma mísera bola em condições de cabecear livre em direção ao gol.
A gente vê o time do Botafogo partida após partida, embora a gente comece a ver uma evolução física, mas a gente continua vendo o time do Botafogo pecar nas mesmas coisas. E o grande inimigo do Botafogo nesse momento é a falta de confiança. Porque à medida que as rodadas passam e o Botafogo afundado na zona do rebaixamento não consegue dar uma resposta, o que vai acontecer com esse grupo, que é um grupo jovem em sua grande maioria, é que eles vão sentir cada vez mais essa pressão. A pressão de você ter que dar uma resposta. Temos 4 confrontos agora contra 4 times que disputam o título do Campeonato Brasileiro e precisamos dar uma resposta contra essas equipes. O problema do Botafogo não é matemática. Se você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, são 4 pontos separando o Botafogo do primeiro time fora da zona do rebaixamento. 4 pontos você tira, pelo menos na lógica matemática. Você tem ainda 17 partidas por realizar e, matematicamente falando, é possível você tirar essa diferença. Mas o grande problema do Botafogo não é matemático, é futebol. E no campo de jogo, infelizmente, o que a gente vê é um time completamente entregue. E quanto mais entregue estiver, mais difícil vai ser a gente ver o Botafogo conseguir fazer um mísero gol. Essa média de 1 gol por partida está mantida. Fizemos o golzinho que a gente costuma fazer nos nossos jogos. Agora, se o Botafogo ficar nessa, de para vencer as suas partidas, tiver que não sofrer nenhum gol, ou seja, vai ter que vencer todos os jogos de 1-0, realmente fica muito difícil imaginar que o destino do Botafogo vai ser outro que não a segunda divisão. É realmente uma pena, o torcedor do Botafogo não merece passar por isso mais uma vez. Esse ano de 2020 era para ser um ano de esperança, de renovação, de reorganização e já se transformou num verdadeiro pesadelo. Essa é a grande realidade. Hoje o que a gente vê é um time repetindo os erros do passado, fora e dentro de campo. Mas diferente de 2019, em que a torcida esteve lá para salvar o Botafogo, nesse ano de 2020 e 2021, já que o campeonato termina em fevereiro do ano que vem, o Botafogo vai ter que caminhar com as próprias pernas. Nós não estaremos lá, infelizmente, para tentar dar aquele gás final para o nosso time. É uma pena, o Botafogo caminha passos largos para a Série B e nesse momento só um milagre para salvar o Glorioso. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de toda essa situação do Botafogo? É vergonhoso, é vexatório. Mais uma vez a gente vê uma diretoria amadora do Botafogo afundar o Glorioso. Era para ser muito diferente o ano de 2020, mas infelizmente é mais do mesmo. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente a alcançar a marca de 2.500 inscritos. Eu sei que é difícil acompanhar coisas sobre o Botafogo no momento de raiva, é difícil gravar também, pode ter certeza, porque realmente é muito complicado a situação que o Botafogo se encontra. Que a gente possa viver dias melhores, porque olha, esse ano de 2020 tá difícil.